lindos digam amém. E só os feinhos digam aleluia. Deus é bom, gente? Sempre bom. Peço ao Ministério de Louvor a mesma direção que foi dada de manhã. Peço que vocês sigam nessa tarde. Quero todos aqui recebendo essa palavra. Os diáconos podem fechar o portão. Provavelmente agora não vai chegar ninguém. E aí quem for sendo confrontado pela palavra e quiser ir embora, você já tranca o portão. Deus é bom, gente? Deus é bom, Deus é sempre bom. E hoje nós começamos, um sermão. É igual partida da Libertadores, partida de oitavas de final. Os jogos são de 180 minutos. Tem o primeiro jogo e o segundo jogo. Assim é a pregação de hoje. Teve o primeiro tempo de manhã e agora a gente vai para o segundo tempo. Nós estamos numa série chamada Batalha Espiritual. E nessa série a nossa intenção não é exaltar o diabo, não é exaltar Satanás. Pelo contrário, nessa série a nossa intenção é abrir os seus olhos para te mostrar como o inimigo age, para que você não caia nas armadilhas do diabo, mas ao mesmo tempo te lembrar ou te ensinar o poder e a autoridade que você tem no nome de Jesus. Então, essa série nós começamos há uns 2 domingos atrás, já falamos alguns princípios já a respeito da palavra de Deus, e essa série está baseada em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 18. Quero que você abra a sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Hoje ainda nós vamos ter a ceia, Santa Ceia do Senhor. Ainda temos mais um culto às 7h30. Se você tiver disposição, pode ficar à vontade para permanecer depois do culto, já fica logo. Recebe uma palavra dobrada sobre a sua vida. Irmão, esse tema é muito importante. É muito importante. Porque eu vejo filhos de Deus, caindo nas armadilhas do maligno. Filhos de Deus tropeçando em pedras que não eram para estar tropeçando mais. Mas, enquanto nós estivermos alinhados com a palavra, estudando a palavra, aprendendo, ouvindo a voz do Senhor, os nossos olhos serão abertos. E nós não seremos enganados pelo maligno, pelo contrário, viveremos plenamente tudo aquilo que Deus tem para nós. Quantos creem nisso? Amém. Quantos estão prontos para receber a palavra aqui nessa noite? Eu estou pronto para pregar, você está pronto para aprender? Amém. Glorifica ao Senhor pela vida do irmão Joaquim, da irmã Iraci. Você pode aplaudir o Senhor pela vida deste casal tão abençoado, tão maravilhoso. São meus intercessores oficiais. Amo demais vocês. Fico muito feliz. Só de vocês estarem presentes, eu já sei que a pregação vai ser ungida. Meu Deus do céu, o negócio vai ser forte aqui. Efésios capítulo 6, versículo 10. A gente vai ler só esse verso. Efésios capítulo 6, versículo 10. Quem achou, diz achei. E a palavra do Senhor diz o seguinte, em Efésios capítulo 6, versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Será que você pode ler comigo? 1, 2, 3 e... Mais uma vez, 1, 2, 3 e... Finalmente. Pode sentar dando glória a Deus. Como eu já disse, essa mensagem é a segunda parte da mensagem que foi pregada hoje de manhã. E de manhã nós falamos sobre a importância de nós destruirmos aquilo que nos enfraquece. Como já foi dito aqui na explicação do contexto da carta aos Efésios, a igreja de Éfeso foi uma igreja que nasceu graças ao poder do Espírito Santo que fluiu através da vida do apóstolo Paulo sobre 12 homens que moravam em Éfeso, na cidade de Éfeso. Paulo conheceu esses homens e esses homens ainda não tinham conhecido Cristo. Eles sabiam a respeito do batismo de João Batista, porque João, ele é aquele que preparou o caminho para a vinda do Senhor.
E o batismo que ele promovia era o batismo do arrependimento, o batismo de mudança de mentalidade. Mas aí então, eles não sabiam que o Cristo já tinha vindo, tinha ressuscitado ao terceiro dia, e agora eles já poderiam ter uma experiência com Jesus e se tornarem filhos de Deus. Então, o apóstolo Paulo pergunta para eles, qual batismo vocês conhecem? Eles falam apenas o batismo de João. O apóstolo Paulo vai então, prega o evangelho para eles, ora por eles, esses homens se convertem e são cheios do Espírito Santo. E um avivamento estrondoso se inicia naquela cidade. Pessoas começam a ser libertas pela palavra. Homens que estavam enfermos começam a ser curados pelo Evangelho. Pessoas que estavam endemoniadas são libertas de espíritos malignos. Pessoas que viviam nas práticas de bruxaria são libertas pelo Evangelho, porque é isso que o Evangelho faz onde ele chega. O Evangelho liberta. O Evangelho, onde ele chega, a morte tem que sair, a enfermidade tem que sair, a depressão tem que sair, a opressão tem que sair. Isso é o Evangelho. O Evangelho é liberdade. O Evangelho é vida. O Evangelho é cura. O Evangelho são boas notícias de Deus para o homem. O Evangelho, como o próprio apóstolo Paulo diz, porque eu creio no Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. E essa palavra poder, ela vem do grego dunamis, que significa o poder completo de um exército em ação. Oh, meu Deus do céu! O apóstolo Paulo está falando, eu creio tanto no Evangelho, que eu sei que o Evangelho é o poder do céu inteiro sobre a vida daquele que crê. Por isso que realidades sobrenaturais acontecem, por isso que mortos são ressuscitados, por isso que enfermos são curados, por isso que demônios são expulsos, por isso que a sua história é transformada, porque quando você crê na mensagem do Evangelho, você tem o poder inteiro do céu ao seu favor. Oh! Por isso que Paulo diz, se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Ou, se Deus está do meu lado, quem pode ser contra mim? Ninguém. Então o Evangelho, ele chega naquela cidade de Éfeso, causando um impacto estrondoso naquele lugar. E um avivamento começa na cidade inteira. Praticamente metade da cidade entregou a vida para o Senhor Jesus. Paulo permaneceu lá 3 anos, discipulando, ensinando. Deixou como pastor daquela igreja de aproximadamente 60 mil membros. Deixou como pastor daquela igreja Timóteo, o seu pupilo, o seu verdadeiro filho na fé. Timóteo era pastor daquela igreja. De uma igreja que não tinha apenas o pupilo de Paulo ali, mas também tinha Maria, a mãe de Jesus, naquela igreja. João, aquele que escreveu o Evangelho de João, aquele que escreveu 1ª, 2ª e 3ª João, e aquele que escreveu o Apocalipse, também fazia parte daquela igreja. Imagina como é que seria uma aula de escatologia dada por João. Quem é que vai ser o professor de hoje? Vai ser o Joãozinho que vai dar aula hoje pra gente. Imagina isso. Falando sobre, agora, justiça de Deus, quem vai ministrar? Paulinho. Vida de submissão e autoridade, discipulado, ministério pastoral, quem vai ministrar? Timóteo. Imagina isso, gente, imagina só, se lá na igreja de Éfeso, viaja comigo um pouquinho, se lá na igreja de Éfeso tivesse 3 cultos igual tem na SEAD, imagina o dilema que esses membros teriam, por quê? Porque de manhã quem ia pregar ia ser João, no culto das 5 ia ser Timóteo, e para fechar com chave de ouro, o apóstolo Paulo fechando a noite. Imagina isso, ninguém ia querer perder um culto, meu irmão. O que não faltava nessa igreja era a revelação da palavra. O que não faltava neste lugar era a sã doutrina do Evangelho. O que não faltava nessa igreja era conhecimento. A doutrina ali era forte. Não era qualquer pessoa que subia naquele púlpito para pregar ali. O que faltava ali não era conhecimento. Mas tem algo que claramente, quando a gente lê a carta aos Efésios, a gente percebe que estava faltando. Na verdade, o essencial. O que faltava naquela igreja era o amor. Eles tinham tudo. Eles tinham conhecimento. Basta você ler Apocalipse capítulo 2, versículo 1 até o 5, e você vai ver que foi o texto que a gente pregou, que eu preguei hoje de manhã. Mas você vê que era uma igreja perseverante, era uma igreja relevante, mas uma igreja que tinha perdido a sua essência.
Uma igreja que tinha perdido o essencial, o amor. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4, versículo 27. Irmãos, não deem lugar ao diabo. Irmãos, não deem lugar ao diabo. Deus é amor. Você concorda comigo? Amém. E qual é o contrário de amor? Ódio. Qual é a oposição de Deus? O diabo. Deus é amor. E o contrário de amor é ódio. O oposto de Deus é o diabo. Ou seja, Deus é amor. O diabo é ódio. Sendo assim, toda ação conduzida pelo amor tem como Senhor o nosso Deus e Pai. Mas toda ação conduzida pelo ódio tem como Senhor o maligno. É por isso que antes de falar sobre não deem lugar ao diabo, no verso anterior, Paulo disse: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Não se deixem ser guiados pela ira. Apaziguem, acabem com a sua ira antes que o sol se ponha. Ou seja, a ira vai chegar, mas não dá muita moral para ela não. Porque se você der moral para ela, ela vai te levar a lugares que você não gostaria de ir. Mas o apóstolo Paulo, nesse mesmo contexto, no versículo 29, ele diz também: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com a qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Se a gente fizer uma lista do que o apóstolo Paulo está dizendo nesses versos, do que o Espírito Santo está dizendo para o apóstolo Paulo escrever para a igreja de Éfeso e para nós nesse tempo, nós temos, primeiro, não se deixem ser dominados pela ira. Segundo, que nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Essa palavra torpe vem do grego sapros e significa apodrecido, podre, destrutivo. Meu Deus. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Que nenhuma palavra podre, nenhuma palavra apodrecida saia da boca de vocês. Nenhuma palavra destrutiva. Por quê? Porque aquilo que é podre não alimenta ninguém. Porque aquilo que é podre faz mal, aquilo que é podre destrói. Que nenhuma palavra podre, apodrecida, destrutiva saia da boca de vocês. Livrem-se, terceiro, livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade. Quando nós nos deixamos ser guiados por esse tipo de atitudes, duas coisas acontecem. Quantas coisas? Não são três e não são uma, são duas coisas que acontecem. A primeira coisa, nós entristecemos o Espírito Santo. Nós entristecemos o Espírito Santo. Vou falar mais uma vez para você gravar. Nós entristecemos o Espírito Santo. Sabe por quê? Agora vem a segunda. Porque nós estamos dando lugar ao diabo. Duas coisas acontecem quando nós nos deixamos nos levar por essas coisas, por esse tipo de atitude. Nós entristecemos o Espírito Santo. E por que nós entristecemos? Segundo, porque quando nós nos deixamos ser guiados pela ira ou por aquelas atitudes, nós estamos dando lugar ao diabo. Ira, amargura, indignação, gritaria, calúnia, palavras torpes e outras atitudes carnais como esta, disse o apóstolo Paulo, entristecem o Espírito Santo.
Por isso que Efésios capítulo 4, versículo 30, a Bíblia diz: não entristeçam o Espírito Santo. Mas o que significa isso, pastor? O que significa entristecer o Espírito Santo? A palavra entristecer ali vem do grego lupeu, que significa afetar alguém com tristeza, afetar alguém com aflição. Essa palavra era muito usada para falar sobre a dor de alguém que estava enlutado. Uma pessoa que estava de luto, uma pessoa que estava dominada pela tristeza, pela morte de um ente querido, ela estava lupeu, essa mesma palavra que você vê ali, entristecido. E a mesma palavra que o apóstolo Paulo usa para designar o sentimento do Espírito Santo quando nós nos deixamos ser levados pela carne. O que isso significa, pastor? Olha bem, para você entender. Mateus capítulo 17, versículo 23, a Bíblia diz: Jesus está falando da sua morte para os discípulos. E a Bíblia diz: eles o matarão, e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Quando os discípulos ouviram da boca de Jesus que ele seria morto, eles ficaram cheios de tristeza. Eles perceberam que alguém que eles amavam muito estava prestes a morrer. E eles se encheram de tristeza. Da mesma forma, o Espírito Santo, quando ele percebe que um dos seus não estão mais ouvindo a sua voz e estão a caminho da morte, dando lugar ao diabo, ele se entristece. É uma tristeza de luto, assim como aqueles discípulos tiveram. Jesus disse: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas os discípulos só ouviram a parte: eu vou morrer. E simplesmente pelo fato de saberem que Jesus estava rumo à morte, eles ficaram cheios de tristeza, e o sentimento de luto por aquela morte que aconteceria tomou o coração deles. Da mesma forma, quando o Espírito Santo vê os seus filhos não dando ouvidos à sua voz, mas dando lugar ao maligno, ele se entristece com a tristeza de luto, porque ele sabe que esse caminho está conduzindo à morte. Porque ele sabe que o destino dessa caminhada, dessa jornada, é a morte. Porque ele sabe que quando nós damos lugar ao maligno, nós estamos caminhando para a morte. João capítulo 10, versículo 10, o Senhor disse: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Esse é o propósito do maligno: roubar, matar e destruir. Mas ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Gente, dá para confundir uma pessoa viva de uma pessoa morta? Olha bem, vivo, um morto caído aqui, dá para confundir? Isso quer dizer que a obra de Deus é totalmente diferente das obras do diabo. Oh, meu Deus do céu, eu estou pregando para alguém aqui nessa noite. Jesus está falando: as minhas obras, o que eu vim oferecer, não tem nada a ver com o que o diabo está oferecendo. Não tem como confundir. Não tem como você olhar e falar assim: será que isso aqui é vinho ou é suco de uva? Não! Quando eu falo do propósito de Deus e do propósito do diabo, não tem como confundir. Não tem como, é como água e vinho. Eu olho e sei diferenciar na hora o que é um e o que é o outro. Ah, talvez te ensinaram que Deus nas horas vagas faz serviço do diabo. Mas deixa eu te falar uma coisa: Jesus é aquele que veio para trazer vida, e vida em abundância. Ele é a fonte de bondade, Ele é a fonte de saúde, Ele é a fonte de alegria, Ele é a fonte da vida. Por isso que o Espírito Santo, ele se entristece com uma tristeza de luto quando ele vê os seus filhos sendo guiados pela carne, dando lugar ao maligno, sendo conduzidos à morte. Por isso ele diz: não deem lugar ao maligno.
E aí você me pergunta, pastor, quando é que nós damos lugar ao maligno? A resposta é simples. Quando nós fazemos a sua vontade. Não deem lugar ao maligno. O verbo que o apóstolo Paulo usou aqui, dar lugar, esse verbo dar, vem do grego didomi, e significa dar algo a alguém de livre e espontânea vontade para a sua vantagem. Pega essa daqui, crente. Dar algo para alguém, não ser roubado, mas eu dou algo para alguém de livre e espontânea vontade para a sua vantagem. É como se o Lucas, para quem não conhece aqui, o Lucas faz um sinalzinho assim. Esse é o Lucas, você vai falar, oi Lucas. Oi. Esse daqui é o Lucas. É como se eu tivesse parado ali na esquina e todos os dias eu visse o Lucas indo para o trabalho de bicicleta, mas só que ele trabalha lá em Vila Velha. E aí ele vai de bicicleta para o trabalho e eu percebo a aflição dele. Eu percebo a dificuldade dele em chegar no seu lugar de destino. E aí o que eu falo? Poxa, Deus me abençoou com 100 milhões de reais. Então o mínimo que eu tenho que fazer, depois de dizimar os 10 milhões, eu vou abençoar esse menino. Vejo que ele é um menino sensato, um menino trabalhador. Eu vou dar um carro para ele. Eu vou dar um carro para ele. Olha bem, eu vou dar um carro para ele, de boa vontade. Ele não me pediu nada. Ele não me forçou a nada. Eu estou dando um carro para ele, de livre e espontânea vontade, para a vantagem dele, para que ele chegue onde ele precisa chegar. Olha o que Paulo está dizendo. Irmãos, não deem lugar ao maligno. Dar lugar ao maligno é você facilitar o maligno a chegar no objetivo que ele tem que chegar. Lembra? Exemplo do Lucas. Eu dei algo para ele de livre e espontânea vontade, para a vantagem dele, ou seja, eu estou facilitando a movimentação dele. Eu estou facilitando ele sair de um lugar e cumprir o seu objetivo, que é chegar no trabalho. O que o apóstolo Paulo está falando é, irmãos, não facilitem o trabalho do diabo. Irmãos, não deem um veículo para o diabo chegar mais rápido onde ele quer chegar na sua vida. Irmãos, não facilitem que o diabo chegue no objetivo que ele tem, que é o quê? Matar, roubar e destruir. Vocês estão facilitando o serviço dele. Oh, meu Deus do céu. Eu tenho até que tomar um café depois dessas aqui. Não facilitem o serviço dele. Tem pessoas que facilitam tanto o serviço do maligno que ele já tirou férias da casa daquela pessoa. Aí tinham 2 espíritos malignos andando assim, falou assim, e aquela casa ali? Não, aquela casa ali eles já fazem serviço por conta própria. Eles já são profissionais, já aprenderam. Eu fui lá, fiz uma vez, eles já aprenderam e agora fazem todo dia. Está abrindo franquia. Franquias do inferno. O diabo nem precisa ir lá mais. Ele já abriu uma franquia lá na casa do fulano e da ciclana. Paulo está falando, irmãos, parem de ficar facilitando o trabalho deles, do trabalho dele. O trabalho dele é 3, matar, roubar e destruir. E vocês estão dando facilidade para ele fazer isso? Vocês estão comprando um carro para ele chegar mais rápido no objetivo dele? Irmãos, não façam isso! Não deem lugar ao maligno. Essa palavra lugar, ela vem do grego topos, e significa qualquer porção ou espaço separado, como se delimitado. Pastor, me explica melhor, vou te explicar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em sã consciência, você prepararia de livre e espontânea vontade
um cômodo na sua casa para um dos piores assassinos do mundo morar ali? Sim ou não? Você, marido, prepararia um cômodo de 1 por 1? Você que é marido, pai de família, você prepararia ali um cômodo pequenininho, de 1 por 1, para um estuprador morar ali na sua casa? Sim ou não? Só os homens que estão vivos aqui, sim ou não? Não. Você, mulher, prepararia um cômodo de 1 por 1 para aquelas mulheres tomba-homem? Morar na sua casa? Sim ou não? Não. É óbvio que não. Se você está em sã consciência, é óbvio que não. Mas é só um cômodo pequenininho, é 1 por 1. Não. Sabe por quê? Porque jamais você colocaria em risco a sua família, o seu casamento, a sua vida, colocando esse tipo de gente na sua casa, porque você sabe que, ainda que seja apenas um pequeno cômodo, esse tipo de gente oferece perigo a você e às pessoas que você ama. Esse deve ser o nosso pensamento também com relação ao maligno, quando nós falamos a respeito do diabo. Por isso que Paulo está dizendo, não facilite o serviço do diabo, não deem nem sequer um espaço de 1 por 1 para ele, pois ele quer te levar à morte. Não deem lugar, não deem um espaço, não deem nem sequer um pequeno espaço, nem que seja limitadinho para ele, porque tudo que ele precisa é um pequeno espaço para fazer um rombo maior na sua vida. Não brinquem! Porque ele também não está brincando. Mas é apenas 1 centímetro, é apenas uma área da minha vida. É inofensivo. Eu continuo fazendo essas práticas, eu continuo agindo desse jeito. Eu sei que não é da vontade de Deus que eu faça isso, que eu fale isso, que eu continue praticando isso, mas é tão inofensivo, não está perturbando ninguém. Você já deu um pequeno espaço para o diabo habitar na sua vida. Só que ele não é educado. De pouco a pouco, ele vai ampliando esse espaço. De pouco a pouco, ele vai ampliando esse espaço. De pouco a pouco, ele vai ampliando esse espaço. Você sabia que 100% dos estupradores são viciados em pornografia? Ninguém começa estuprador. Começa lá na frente do computador. Sozinho, sem perturbar ninguém. Não está mexendo com ninguém. Um pequeno espaço, invisível aos olhos humanos, mas o suficiente para destruir uma vida, uma família, um casamento, uma história inteira. Paulo está dizendo naquele pequeno verso, Paulo está falando, gente, para de facilitar o serviço do diabo. Para de facilitar, dar veículos para ele chegar mais rápido no objetivo dele, que é matar, roubar e destruir. Não deem nem sequer um espaço na sua vida. Sabe qual é o principal lugar que o diabo age na sua mente? É o campo de batalha, é na sua mente. Não deem um espaço sequer para ele. Quando você perceber que ele está querendo te falar alguma coisa, quando você perceber uma semente do maligno na sua mente, quando você perceber palavras do tipo, você não é amado, você não é amada, ninguém gosta de você, você é um burro, você é um derrotado, você não consegue nada na vida, você é um perdedor, todo mundo aqui odeia você, todo mundo aqui não gosta de você, deixe de ser ridículo, deixe de ser ridícula. Quando você começar a ouvir isso, repreende em nome de Jesus, porque é o diabo tentando ganhar espaço, um pequeno espaço na sua mente. E ele quer te levar à morte. Quando você começar a olhar diferente para uma colega de trabalho, sendo casado, começar a olhar diferente, repreende, porque esse é o pequeno espaço que o diabo está querendo te levar para acabar com o seu casamento. Quando você começar a olhar diferente para um colega de trabalho, sendo casada, repreende. Por quê? Porque é um pequeno espaço que o diabo está tentando ganhar na sua mente, para te conduzir à destruição.
É para esse lugar que Ele quer te levar. A morte. Você está comigo aqui? Por isso que você não pode abrir a porta da sua mente, a porta do seu coração. Deixa eu falar uma coisa. Toda rua tem um cachorro que passa por ali todos os dias. Concorda comigo? Praticamente toda rua. Na época que eu morava em Baixo de Guandu, tinha até porco que andava na rua. Até porco andava na rua, cabrito andava na rua. Hoje melhorou um pouquinho, hoje só tem cachorro andando na rua. E aí tem aquele cachorro que vai e volta todos os dias. Ele já é até conhecido da vizinhança. Alguns até deram nome para ele. Bob, Totó, Nina. Porque ele vive passando por aquela rua. Às vezes ele dá uma sumida. Aí fala, ih, mataram, tadinho. Deve estar atropelado. Mas ele aparece de novo. Mais forte, com o corpo glorificado. Você fala assim, meu Deus, onde é que esse bicho estava? Agora aqui. Sabe o que ele faz ele aparecer todo dia? Comida. Comece a colocar comida todos os dias na frente da sua casa e ele vai aparecer todos os dias ali. Sabe por quê? Porque tem alimento ali. Isso acontece também com o diabo. Ele é um cachorro, um cão. E ele passa todos os dias ele faz uma ronda em volta da sua casa, todos os dias ele faz uma ronda em volta da sua vida, todos os dias ele faz uma ronda em volta do seu casamento, todos os dias ele faz uma ronda em volta dos seus filhos. No entanto, o dia em que você alimentá-lo, será o dia em que ele terá achado um lugar para fazer morada na sua vida. Mas qual é o alimento dele, pastor? Do que ele se alimenta? O que ele come? Para, obviamente, eu não servir lá em casa. Gênesis capítulo 3, versículo 14. A palavra do Senhor diz: Então o Senhor Deus declarou à serpente, ao maligno, já que você fez isso, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. A serpente, conduzida pelo maligno, sendo usada como instrumento do maligno, conduziu Adão e Eva ao pecado. E Deus agora começa a declarar a sentença de cada um deles, a consequência que viria sobre a serpente, sobre Eva e sobre Adão. E essa é a sentença da serpente. Mas Deus não está falando apenas com o animal aqui, Deus está falando com a serpente maior, o próprio Satanás. E olha o que ele diz no final do verso: e pó comerá todos os dias da sua vida. Agora, olha o que Deus disse para o homem, ainda no capítulo 3, no versículo 19. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Repara também aqui na última parte do verso, porque você é pó, e ao pó voltará. Está comigo aqui? Vamos unir então essas duas informações que nós temos aqui. Deus disse para a serpente: você comerá do pó da terra. Deus disse para o homem: você foi feito do pó da terra. E agora, por causa do pecado, você vai morrer. E agora, esse pó que te construiu vai voltar para o mesmo lugar de onde ele veio. Porque a carne do homem foi feita do pó da terra. E Deus diz que o alimento da serpente é o pó da terra. A mesma matéria-prima em que a carne do homem foi feita. O que Deus estava dizendo então? Que todo o alimento da serpente se chama carnalidade. Deus está dizendo que a serpente se alimenta de carnalidade.
Todas as vezes que você anda de maneira carnal, todas as vezes que você escolhe agir fora da vontade de Deus, todas as vezes que você escolhe andar guiado pela carne, pelos seus desejos da carne, você está alimentando a serpente. Está comigo aqui? Todas as vezes que você escolhe alimentar a sua carne, todas as vezes que você escolhe fazer aquilo que o apóstolo Paulo disse para não fazer, ira, indignação, calúnia, amargura, deixar com que palavras de podridão, destrutivas, saiam da sua boca. Todas as vezes que você age dessa maneira, e de outras maneiras, como diz Gálatas capítulo 5, versículo 19, você está alimentando a serpente. Você está dando alimento para o diabo. Todas as vezes que você age daquela maneira, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, próximo verso, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Quando você age dessa maneira, você está, na verdade, montando um prato cheinho para o diabo sentar na sua mesa e comer. Por isso que o apóstolo Paulo, consciente dessas realidades que estavam acontecendo naquela igreja, Paulo então dá o antídoto contra os ataques do maligno, para que o inimigo não mais encontrasse lugar na vida daquelas pessoas, na vida dos filhos de Deus. Por isso ele diz em Efésios 6, versículo 10, ele apresenta o antídoto, começa a apresentar o antídoto, dizendo, finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Pastor, mas como que isso é feito, pastor? Como eu posso me fortalecer no Senhor? Nós vamos nos aprofundar nessa ordenança do apóstolo Paulo no próximo domingo. Mas de imediato, eu quero te dar uma dica que vai te ajudar a se fortalecer no Senhor. A Bíblia diz em Neemias, capítulo 8, versículo 10, o seguinte, no final do texto de Neemias, capítulo 8, versículo 10, a palavra do Senhor diz, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. A alegria do Senhor os fortalecerá. Fala comigo, a alegria do Senhor me fortalecerá. Mais uma vez, a alegria do Senhor me fortalecerá. Neemias disse essas palavras para os israelitas, para os judeus. Eles tinham acabado de voltar do exílio, ficaram 70 anos presos ali, 70 anos na escravidão babilônica, e eles tinham acabado de voltar para a sua terra, tinham construído os muros que estavam destruídos, e agora depois da volta para a sua terra, da volta da escravidão, depois dos muros construídos, agora Esdras, que era um mestre da palavra, começa a ler a palavra, interpretar a palavra e explicar a palavra. Quando o povo ouviu a pregação de Esdras, eles começaram a chorar. O arrependimento veio forte neles, porque eles perceberam que eles não precisariam ter passado por aquele sofrimento simplesmente se eles tivessem ouvido a palavra do Senhor. Eles começaram a se contorcer, de tristeza, eles começaram a chorar de tristeza, eles foram tomados por uma tristeza tremenda, porque o entendimento chegou a eles, e eles perceberam que tudo que eles passaram, não precisavam ter passado por aquilo, eles perceberam que não precisavam ter vivido como escravos, sendo povo de Deus, eles perceberam, oh meu Deus do céu, eles perceberam que o que enfraquecia eles como povo de Deus era não fazer a vontade de Deus expressa na sua palavra. Eles perceberam que o que enfraquecia eles como povo de Deus, povo do Deus Todo-Poderoso, era não andar em obediência com a palavra. Por que muita gente anda enfraquecida por aí? Porque não investe tempo em conhecer a vontade de Deus? Por que muita gente está lutando com o mesmo pecado já tem 10, 15, 20 anos? Porque não investe tempo na palavra de Deus?
Por que tem muita gente lutando no mesmo pecado há 50 anos? Porque não investe tempo com a palavra de Deus. O que vai te fortalecer é o conhecimento da palavra de Deus, é o entendimento da palavra de Deus. O que vai te fortalecer é a obediência à vontade de Deus. Por isso o povo vira e fala o seguinte: cara, nós não precisaríamos ter passado por nada disso. Meu Deus, quanto tempo da minha vida eu perdi, 70 anos da minha vida como escravo, simplesmente porque eu não obedeci orientações da palavra do Senhor. Percebi tudo meu sendo roubado, matado e destruído, porque eu não ouvi as palavras daquele que me dá vida e vida em abundância. Por isso que Neemias diz: ei, não fiquem tristes, o que passou, já foi. Vocês querem se reerguer assim como os muros que foram reerguidos? Ouçam isso, a alegria do Senhor é o que vocês precisam para ser fortalecidos. A alegria do Senhor é o que vocês precisam para serem fortalecidos. Se eu sei do que o Stallone gosta, estou dando um presente para todo mundo hoje. Se eu sei do que ele gosta, eu chego para ele e falo bem assim: Stallone, para a sua alegria, para te alegrar, vou te dar essa guitarra. Qual marca você quer? Pode ser Ibanez, Tajima. Eu conheço ele, eu ando com ele, e eu sei que o que ele quer é uma guitarra Ibanez, Tajima. Então, eu sei o que vai deixar ele alegre. O que eu faço então? Eu entrego para ele uma guitarra. E ele fica alegre. Porque eu conheço. Eu sei o que o deixa ele alegre. O que deixa Deus alegre? Porque a alegria dele é a nossa força. O que deixa Deus alegre? O que faz Deus sorrir? De acordo com o que nós já falamos aqui, a gente já sabe o que entristece o coração do Senhor. Então a gente pode deduzir que o que deixa Deus alegre, que o que deixa o nosso Pai alegre, é exatamente quando nós vivemos como filhos dele, imitando o seu caráter aqui na terra. Amor, bondade, compaixão, perdão, humildade. Isso faz ele sorrir. Isso faz ele sorrir. Obedecer a sua palavra, andar segundo a sua vontade, isso faz ele sorrir. Mas o mais interessante é que quando eu faço ele sorrir, quanto mais eu faço ele sorrir, mais fortalecido eu sou. O que isso significa? Quando mais eu ando em obediência ao Senhor, mais fortalecido eu sou. Quanto mais eu conheço a sua vontade, mais fortalecido eu sou. Quanto mais eu coloco em prática essa palavra, mais fortalecido eu sou. Viva pelo que faz o Pai sorrir. E você encontrará forças para vencer todas as batalhas da sua vida e resistir aos ataques do maligno. O que me fortalece não é pagar uma academia. O que me fortalece não é simplesmente saber onde a academia fica. O que me fortalece é ir até a academia e puxar peso, praticar. Tem muita gente que sabe que Deus existe, tem muita gente que até conhece um pouquinho da Bíblia, mas não pratica nada daquilo que Deus orienta. E o que te fortalece é isso, é a prática, é andar segundo a vontade do Pai. Se coloque de pé no seu lugar. E eu quero fazer uma oração com você. Você pode fechar os seus olhos. Pai, nós oramos nessa noite. Eu oro, Pai, para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para que possamos perceber, ó Pai, lugares na nossa vida em que nós estamos dando espaço para o maligno. Se temos alimentado o diabo, Pai, com a nossa carnalidade, nós pedimos perdão, meu Deus.
Fortaleça-nos. Que vivamos para te alegrar. Que cumprir a tua vontade seja a nossa prioridade. Que cumprir o teu querer seja a nossa prioridade, Pai eterno, Pai amado. Que viver pelo teu propósito. Que investir tempo na tua palavra seja a prioridade da nossa vida. Para que sejamos fortalecidos no Senhor. Que vivamos para te fazer sorrir, porque assim teremos forças para vencer todas as batalhas da vida e não cairmos.